estimados irmãos e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, a pergunta que Jesus faz hoje a seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ecoa no tempo e no espaço e chega até nós, seus discípulos e discípulas de hoje. Pergunta central, capital, e que nos recoloca diante da verdadeira identidade daquele que seguimos. Pergunta que nos convida a redescobrir a identidade do Mestre para aprofundar nosso segmento e não cairmos nas caricaturas que podemos criar sobre o rosto de Jesus. No fundo, a pergunta do Mestre é um convite a reorientar nossos passos no caminho que é o dele e não os dos outros ou de outros mestres que queremos seguir. Sem dúvida alguma, esta cena do Evangelho, narrada pelos 3 evangelistas chamados sinóticos, deve ter marcado a memória coletiva das primeiras comunidades cristãs, das primeiras comunidades de discípulos e discípulos de Jesus. Porém, a cena é redesenhada por cada evangelista segundo sua maneira de apresentar e aprofundar a identidade de Jesus. Sem entrarmos nos detalhes de comparação entre as narrativas da cena, claramente o Evangelho de Marcos, que é seguido pelo Evangelho de Mateus, ao unirem a pergunta de Jesus à forte reprimenda que Jesus faz a Pedro, parecem que esses 2 evangelistas querem dar a esta cena um tom corretivo. Os discípulos podem criar caricaturas do Mestre a partir de suas expectativas. Inclusive podem criar imagens contraditórias ao segmento. Mas seria este o caso no Evangelho de Lucas que nós escutamos hoje na liturgia? Trata-se de corrigir imagens ou caricaturas desviantes que os discípulos e discípulas de Jesus fazem dele? Diferente dos 2 outros evangelistas, Lucas não narra a forte repreensão que Jesus faz a Pedro. Somente o Evangelho de Lucas nos reporta uma proibição, a proibição do silêncio. Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. Qual seria, então, a finalidade que o evangelista Lucas quer dar ao narrar esta cena? A cena é narrada claramente em 2 atos. Primeiro, Jesus pergunta sobre as opiniões que correm entre o povo a respeito dele. A resposta dos discípulos recolhe estas respostas dadas pelo povo e remete o leitor à identidade profética de Jesus. De fato, ao fazermos uma breve retrospectiva no relato de Lucas, do Evangelho, a multidão já havia proclamado que Jesus era um grande profeta. E o próprio Jesus, ao iniciar sua missão relendo o livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, estou no capítulo 4, e ao citar os episódios de Elias e de Eliseu, autoriza esta resposta sobre sua identidade, que é a resposta do povo. Até agora, no relato do Evangelho de Lucas, Jesus é identificado por todos como um profeta. Como um grande profeta, é verdade, mas um profeta entre tantos os outros profetas, inclusive como uma espécie de João Batista ressuscitado. A cena progride para a pergunta decisiva e fundamental de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde prontamente em nome de todos: o Cristo de Deus. O leitor do Evangelho logo se pergunta como os discípulos chegaram a esta conclusão de uma identidade messiânica em Jesus. Como passaram da identidade profética do Mestre à identidade messiânica. Também uma retrospectiva no relato do Evangelho nos ajuda a identificar as características desta identidade messiânica. Já na sinagoga de Nazaré, Jesus se proclama o ungido do Espírito. Depois, quando João Batista lhe pergunta sobre sua identidade messiânica, ele responde mostrando as ações messiânicas que realiza, baseadas no anúncio feito a partir do profeta Isaías. Assim, os discípulos, acompanhando Jesus, devem ser sensíveis aos seus gestos e palavras para que façam uma experiência profunda
da identidade do Mestre. Embora a identidade profética de Jesus seja verdadeira, ela é fruto de uma experiência de multidão, do entusiasmo das massas, poderíamos dizer. É preciso passar dessa experiência impessoal, fruto da opinião coletiva, para uma experiência pessoal, gerada a partir da convivência com o Mestre. No fundo, portanto, a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? No Evangelho de Lucas, tem uma finalidade de exortação. Poderíamos dizer, é um convite a um segmento maduro, a uma fé profunda, fundada numa experiência pessoal de caminhada com Jesus. Por isso, o pedido severo de Jesus para que não contem a ninguém não tem um tom de repreensão aos discípulos no Evangelho de Lucas. Ao contrário, apresenta-se como exortação para que continuem acompanhando-o até o fim, até a cruz. Pois o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O Cristo de Deus deve ser rejeitado. Assim, diante da pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos são exortados a uma fé madura, a um seguimento autêntico. São chamados a ultrapassar uma resposta superficial, baseada apenas em uma fé de massa, para passar a um segmento maduro, a um segmento baseado numa experiência pessoal com Jesus. Somos todos chamados a esta experiência pessoal, íntima, sincera e profunda. Boa meditação a todos.